Bendito é o nome do Senhor Jesus. Thank you. Estão me ouvindo? Eu não falo assim muito alto até começar a pregar. Se me permita, se posso dizer isso, nós queremos dar as bem-vindas calorosas da casa para todos os nossos visitantes. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por essa festa maravilhosa que já está ocorrendo, pelo convite. Muito bom rever o meu colega pastor Manuel. Já faz alguns anos que nós nos vemos, tenho vindo aqui mais vezes, mas o senhor não tem estado. Mas é bom ver que o senhor está ficando mais jovem todos os dias. E também querendo parabenizar o pastor Isaac, que está fazendo o seu aniversário hoje. Deus abençoe. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Sem demora, vamos para a palavra. O nosso texto se encontra no livro de Isaías. Se você assim puder ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, nós vamos ler o texto que foi escolhido para este momento. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. A palavra de Deus diz assim: aqueles que esperam no Senhor, aleluia. Abriu Isaías 40, versículo 31, diga amém. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, três coisas acontecem: renovam as suas forças, 2, voam alto como as águias, 3, correm e não ficam exaustos, e 4, andam e não se cansam. Se você crê assim, diga amém. Amém. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do amado. Esse texto, eu quero, para os que são mais novos na fé, ele está inserido dentro de uma divisão do livro de Isaías muito importante. Isaías está escrevendo mais ou menos no 8º século antes de Cristo. E quando ele começar a retratar o capítulo 40, onde está inserido esse versículo 31, tão importante para nós, e por que não dizer um texto muito bem escolhido, porque esse texto fala de esperança, esse texto fala de renovo, esse texto fala de vida. Quantos crianças digam amém ao Senhor? E o texto está fazendo alusão à águia, como foi muito bem dito aqui hoje à noite. Como nós vemos o lado lindo da águia, como no momento que ela está voando, ou no momento que ela está, quem sabe, se preparando para esse renovo lindo, e depois ver ela decolar outra vez. Isso é maravilhoso. Mas por que também não pensar no fato que, quem sabe, poderia haver algumas águias na qual as suas pernas estão quebradas? E por que nos dê a possibilidade de uma águia, quem sabe, ter as suas asas quebradas? O que a águia vai fazer se as suas asas estão quebradas, ou uma das suas pernas está com uma fratura? Ou quem sabe, o que mais importante para uma águia é a sua visão. Quem sabe existe algo que está acontecendo com a visão desta águia. Quem sabe não seja tanto a visão da águia, quem sabe não é as pernas, quem sabe não são as suas asas, mas possivelmente o seu estado interior não esteja bem. É bem possível alguém fazer o seu exercício, desenvolver os seus músculos,
alguém se aparentar tão fisicamente saudável, e alguém olha para uma pessoa e diz, my, this is a hawk. Porque você olha para aquela pessoa, os músculos estouram, e você nota de vez em quando, alguns que fazem muito exercício, eles gostam de usar aquelas camisetas bem apertadas para mostrar. Mas nem sempre quem está mostrando força está bem de saúde dentro. Há uma possibilidade de que alguém possa ter uma demonstração exterior de saúde, de alegria, de contentamento, de pensamento positivo, como alguns dizem aí fora, porque para salvo nem sempre é positivo, não, meu amigo. Para salvo é pensamento de fé. E eu quero crer que nesta noite o Senhor está na casa, o médico está na casa, para Ele começar a sondar o nosso coração e saber qual é o nosso problema aqui nesta noite, porque a águia não foi criada para ter as suas penas quebradas. A águia não foi criada para que a sua visão seja complicada por uma doença, ou para o seu estado estar comprometido, para que ela possa fazer o para o qual ela foi criada. Eu quero crer que nesta noite Jesus está na casa para restaurar as asas de algumas pessoas. Eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer algumas pessoas voar no Espírito aqui. Eu estou vendo pelo poder do Espírito que Deus vai abrir os olhos espirituais de alguém aqui nesta noite, para saber que Deus é maior na terra e maior no universo, para a glória do seu próprio nome. Se você crer, dê uma salva de palmas mais forte, porque Ele merece nesta noite. Louvado seja o seu santo nome. O capítulo 40, você precisa entender porque ele foi colocado aqui antes de ele falar sobre esse versículo tão fantástico. Acompanhe a leitura comigo, por favor, do capítulo 40. O capítulo 40 de Isaías inicia com a palavra de alguém que está sentindo a situação do povo de Deus. A Bíblia muitas vezes no livro de Isaías, pelo menos 3 a 4 vezes, a Bíblia diz em Isaías pelo menos 3 a 4 vezes que para o ímpio não há paz. Isso, para o pecador não existe paz. E paz na terra, paz na Bíblia nem sempre quer dizer ausência de problemas, mas paz na Bíblia quer dizer que existe segurança. Quando o salvo tem paz, ele pode sim estar dentro da turbulência da vida, diante dele muitas adversidades, mas o salvo que tem paz, ele conhece o seu Deus e sabe que Deus pode fazer muito mais do que as suas limitações. E no capítulo 40, começa a segunda sessão do livro de Isaías. Porque nos primeiros 35, 39 capítulos, Deus está lidando com um povo que se rebeliou contra Deus. Um povo que colocou de lado a palavra do Altíssimo, que negou a sua adoração ao Deus que criou os céus e a terra. E como estado desta rebelião, como estado dessa ausência de compromisso, como estado espiritual precário, distante de Deus, a qualidade da vida de Israel, a qualidade da sua liderança, a qualidade das famílias começaram a ser destruídas, e Israel enfrenta dias de grande dificuldade nos primeiros 39 capítulos de Isaías. Mas quantos sabem que o nosso Deus é um Deus de misericórdia?
Quantos sabem que Ele é um Deus que perdoa? Quantos sabem que Ele está pronto para abraçar o pecador quando ele estiver no mais profundo da lama do pecado? Deus está pronto para tirar a pessoa deste abismo e colocar como a águia onde ele deve estar, nas alturas, adorando aquele que reina e vive para todo sempre. Se você crê assim, dê glórias ao Senhor nesta noite. E começa então a segunda parte do livro de Isaías, porque a partir do capítulo 40, Deus tem uma palavra de consolo para o seu povo. No capítulo 40 você vai descobrir pelo menos 5 grandes revelações desse Deus e como Ele trata com o seu povo. A primeira é essa, vou falar bem rápido. Você vai descobrir que Deus começa a revelar a grandeza do seu poder. Além disso, número 2, Ele revela a grandeza da sua sabedoria. Você também vai encontrar em número 3 a imensidade deste Deus. Não um Deus limitado, não um Deus que não conhece, não um Deus que não tem sabedoria, não um Deus que está distante, mas como Isaías diz, Ele é Deus nos céus, mas Ele tem graça para estar com o homem na face da terra. Se você crê assim, diga glórias ao Senhor nesta noite. Nós estamos aqui neste culto para celebrar a grandeza do nome do Senhor Jesus. É por isso que o salvo aqui nesta noite está dando glórias. Isso é, bendito é o nome daquele que vive e reina. E nesta noite eu creio pela fé que alguém vai decolar mais uma vez, porque o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Não somente o poder revelado, não somente a sabedoria revelada, não somente a imensidade de Deus é revelada, mas a sua soberania também é revelada nesse texto. E eu preciso de um Deus com esses atributos. Eu preciso de um Deus que é poderoso, eu preciso de um Deus que é sábio, eu preciso de um Deus que é imenso, eu preciso de um Deus que é soberano. E por que não dizer, eu preciso de um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Eu preciso de um Deus que pode dar ordem à sua criação, e a criação inclui os demônios e a Satanás. Quando o homem é influenciado pelas trevas, eu e você conhecemos um Deus que pode dar a palavra da autoridade aqui nesta noite, para que alguém que esteja sofrendo sob o poder das trevas, saia daqui livre para voar como uma águia para a glória de Deus Pai. Aleluias! E diante da situação do povo que estava espiritualmente falando, com as suas asas quebradas, com a sua visão espiritual comprometida, quem sabe com o seu estado interior de enfermidade, quem sabe a enfermidade da ansiedade, quem sabe do peso da culpa, estava afetando o povo de Deus, e eles sofrem porque o pecado traz as suas consequências. Mas o nosso Deus é um Deus que sempre está pronto para perdoar o pecador e restaurar a vida a essa pessoa. A visão é restaurada, as suas asas é restaurada, as suas pernas são restauradas, o seu interior será restaurado, porque Deus vive para a glória de Deus Pai. Eu creio no que aconteceu nesta cruz, eu creio no que aconteceu nesta cruz. A morte não teve mais poder para manter ele na sepultura, e Deus prova nesta cruz que ele tem autoridade sobre o pecado, ele tem autoridade sobre o mundo das trevas. E nesta noite Deus vai fazer algo por você. A sua história nunca será a mesma a partir desta noite. Não é porque o Clide está aqui, ou porque outros pastores estão aqui. Não, quem sou eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo, assim como você é nesta noite. Vai acontecer algo extraordinário, porque a presença dele está aqui para reinar sobre as nossas vidas. A mensagem é essa, e simples e objetiva.
Deus não está culpando o seu povo, chega o momento da sua restauração. O versículo de número 1, acompanhe rapidamente. Deus vira para o seu povo, Ele diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Nota as palavras de encorajamento. Versículo 2, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Trabalho esse que foi o cativeiro. Ela pagou por sua iniquidade. Isso é, ela já foi perdoada pelo seu pecado. Recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz, diz aqui o texto no versículo 3, uma voz clama, uma voz proclama: no deserto preparem o caminho. E é uma referência à parte leste de Jerusalém, onde até o terreno é acidentado. E Isaías olha para aquela parte acidentada de Jerusalém e ele declara profeticamente: abra esta voz e declare, prepare o caminho para quem? Não é qualquer pessoa que vai chegar na área, é o Senhor do Senhor que está chegando. A razão porque esse texto é desta forma é porque quando alguém importante como o rei estava chegando na cidade, alguém ia pela frente preparar o terreno. Se tinha buraco, era tapado. Se tinha lixo, era tirado. Sabe por quê? Não era qualquer pessoa que estava chegando. Estava chegando o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro, a quem nós estamos servindo aqui nesta noite. Se você serve a Ele, diga glórias ao Senhor. Ele diz: faça o deserto um caminho reto para o nosso Deus, porque todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. Versículo de número 5, porque a glória do Senhor, listen, o poder do Senhor, o manifestado braço forte de Deus, a glória do Senhor será revelada, e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Bendito é o nome do Senhor. E ele começa esse texto a dizer que há possibilidade, listen, há possibilidade para alguém receber consolação, há uma possibilidade para alguém receber paz, porque paz na Bíblia, como já foi dito, nem sempre é ausência de dificuldade. Mas paz na Bíblia significa muito mais prosperidade na alma do homem, porque a alma que está morrendo pelo poder das trevas, a alma que está presa por vícios, eu conheço este Deus a qual a terra está sendo aplanada. Entrar aqui na sua vida nesta noite e dizer: eu vou limpar tudo que não merece na sua vida, para que você seja alguém na face da terra. Se você crê assim, diga amém. Isso é a glória sendo revelada, a glória desse Deus que controla todas as coisas, o Deus que revela a sua glória, tem poder. Esse Deus que revela a glória, tem sabedoria. Esse Deus que se revela, Ele é grande, Ele é imenso, Ele tem soberania, Ele tem autoridade, não é qualquer pessoa. Graças a Deus que Ele não está sendo levado dentro do meu bolso, mas Ele vive no meu coração nessa noite. Deus pode viver no seu coração. Maior é o Deus que vive no coração do homem do que o Deus que pode ser carregado dentro de um bolso. Porque o homem é limitado. O homem pode dar para você uma promessa e na próxima semana falhar.
Você, quem sabe, está passando por uma necessidade, como muitos de nós muitas vezes atravessamos as nossas adversidades e chegamos para um colega e dizemos: colega, você pode me dar aí uma ajuda, você pode me apoiar nessa situação? E você, por uns 2, 10 minutos ou 10 horas, se alegra, chega, conta para o outro: amor, coração, falei com o fulano de tal, ele vai nos ajudar amanhã. Quando chega 8 da manhã, você recebe a ligação e diz: I'm sorry, não posso fazer mais. E era um momento crítico. Você precisava daquela ajuda. Mas sabe o que? Deus não é assim. Deus não promete depois rouba a palavra. Deus não dá promessa para que essa promessa caia por terra. O Deus que nós servimos aqui nesta noite, Ele teve o cuidado de escrever as suas promessas em 66 livros, para que eu e você nunca venhamos esquecer que Ele é Deus nos céus e na terra, e que cumpre as suas promessas escritas neste livro. O homem é tão falho, ele é tão limitado, ao ponto da Bíblia dizer o seguinte no versículo 6, que uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade, diz a Bíblia, descreve o homem, que todo homem é como a relva, isso é como o capim. E diz que toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Se você crê assim, dê a Ele glória desta noite. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela revela, ela revela aspectos da glória de Deus que normalmente o homem não tem possibilidade de conhecer, a não ser através desta revelação. Vou dizer outra vez: o que eu e você precisamos, quem sabe não é mais um outro amigo, ou quem sabe mais um cheque, ou quem sabe mais uma oportunidade, quem sabe dizer, não é nem mudar de país, voltar para o Brasil. Porque alguém pode dizer: está muito difícil aqui, eu vou voltar para o Brasil. O que adianta voltar para o Brasil com perna quebrada, asas quebradas, olhos cegos e bem-estar dentro destruído? Os mesmos problemas por esse estado espiritual que o homem enfrenta nos Estados Unidos, vai enfrentar no Brasil. Agora, uma coisa eu sei: Jesus está na casa para melhorar a visão espiritual de alguém, para curar o coração de alguém nesta noite e mudar o seu estado de saúde e dizer: com Ele nós podemos todas as coisas. Aleluias! Deus já disse na sua palavra: por mais que o homem seja dedicado, ele é limitado. A sua glória desaparece, isso é, a sua força desaparece, a sua determinação um dia vai embora, um dia as suas palavras não mexem mais com ninguém, um dia ele perde a sua influência. Amigo, minha irmã, o que vai acontecer no dia que você perder a influência que você tinha? E ninguém mais abrir a porta para você, ou as circunstâncias na qual sim, você se encontra hoje, você vê, não tem mais nenhuma solução, e você diz assim: agora em diante eu vou só me entregar a esse problema e eu vou empurrar com a barriga. Não, a águia não empurra nada com a barriga, não. A águia, quando ela tem um problema, ela sobe para mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. É o que vai acontecer com você aqui nesta noite. Deus vai te levar acima dos seus problemas. Os problemas não vão te destruir nesta noite, porque você conhece um Deus que deu promessa, que disse: os céus e a terra podem passar, mas 66 livros de promessas permanecem reais para você hoje.
Aleluias! Eu quero saber um pouco acerca deste Deus, um pouco da sua glória, poder, sabedoria, imensidade, soberania e autoridade. Me fale um pouco sobre este Deus. Que bom que você perguntou, que bom que você pediu, porque Isaías revela todos os atributos no capítulo 40 de Isaías. Veja o versículo de número 10. Se você está aí, diga amém. A Bíblia diz assim, veja quem ele é. Suba bem lá no monte, diz o versículo de número 9. Vá bem lá no alto do monte. Abre a boca, ergue a voz e diga para a cidade de Judá: Judá, aqui está o seu Deus. Que Deus é esse? Versículo 10. Ele é o soberano. Quem é ele? Oh, fala um pouquinho mais para agradar o coração dele. Quem é ele? O soberano está na casa. O Senhor vem com poder, diz a Bíblia. Com o seu braço forte, Ele governa. E a sua recompensa com Ele está. E o seu galardão o acompanha. Comece a entender quem é este Deus. E como pastor, listen. Como pastor, o que ele faz? Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ele ajunta os cordeiros. Ele é o Deus que carrega no colo. Oh my God, eu estou vendo que ele é um Deus de muita glória, de muito poder, porque o seu nome é soberano. Mas ele desce aonde está a necessidade do homem, e pega esse homem, ajunta os cordeirinhos, carrega eles no colo e os conduz com cuidado as ovelhas que amamentam. Deus está cuidando da nossa vida nesta noite, porque se Ele não tivesse, eu e você não estaríamos aqui para ouvir as promessas dos 66 livros. Posso continuar um pouquinho mais? Alguém não sabe entender, não conseguiu ver a grandeza desse Deus, e perguntas são levantadas, como algumas pessoas fazem perguntas acerca deste Deus, questionam o seu poder, questionam a sua sabedoria, questionam a sua imensidade, questiona a sua soberania, questiona a sua autoridade. E Deus diz aqui: você está questionando? Vem aqui, por favor, senta aqui um pouquinho junto de mim. Eu agora vou fazer as perguntas. Como? Sim, eu deixei você fazer as perguntas, mas agora quem vai fazer as perguntas sou eu. Ou o senhor vai fazer pergunta para mim? Sim. Você não duvidou de quem eu sou? Você não questionou meu poder? Você não questionou minha sabedoria? Você não questionou a minha imensidade? Você não questionou minha soberania e minha autoridade? Agora você vai sentar e eu vou fazer as perguntas. E quando Deus chama assim, o negócio fica mais sério. E a primeira pergunta é essa: quem mediu as águas, fulano, na concha da mão? Ou com o palmo ele definiu os limites dos céus? Quem? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem? Setel. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu... Quem? Quem o Senhor consultou, que o pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar a justiça? Quem o ensinou, lhe ensinou o conhecimento?
ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? Não tem resposta? Pelo menos uma? Não, Senhor. Então agora eu vou começar a responder para você, tá? Porque parece que você está tendo dificuldade em confiar em quem eu sou, o soberano do universo, o único Deus verdadeiro, aquele que ainda pode te pegar onde você está, ir no colo e te carregar quando você está doente, porque nós não servimos um Deus que quando está doente, Ele dá um chute e joga fora. Quem faz isso é Satanás. O nosso Deus é um Deus de amor aqui nessa noite. E para os olhos da fé, estou vendo Ele carregando algumas pessoas aqui. Eu creio que Deus vai fazer coisas fantásticas aqui nessa noite. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus. Vou responder às suas indagações. Eu quero que você saiba, meu filho, no versículos 15 ao 17, ele começa a descrever a criação. Eu vou dizer para você que na verdade as nações, meu filho, os homens da terra, eles são como a gota que sobra do balde para mim. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto, para este Deus que é soberano. Meu filho, você está começando a entender quem eu sou? Você precisa entender coisas acerca do meu atributo e da minha natureza, para você não questionar que eu sou soberano sobre todas as coisas. Como assim, Deus? Oh, que bom que você perguntou. Porque o versículo 18 dá a resposta. Com quem vocês, disse Deus, com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Será que esse Deus pode ser representado por algo na terra? E Deus diz, com uma imagem que o artesão funde, e que os ourives cobre de ouro, e para o qual modela correntes de prata. Será que você me pode comparar com isso? Será que você pode me comparar com o ídolo do pobre? O artesão não consegue representar. O versículo 20, nem o 19, nem o ourives consegue representar, nem o pobre consegue representar. Versículo 20 diz, com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher, listen, como é limitado, um bom pedaço de madeira, e procurar um maçaneiro para fazer uma imagem que não caia. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que se você coloca ele cai? Oh, nosso Deus é muito maior do que este. O nosso Deus reina no universo. O nosso Deus é o Espírito de vida aqui nesta noite. E nenhuma história de alguém nesta noite está ausente do conhecimento de Deus. Ah, pastor, é o seguinte, o senhor não sabe a minha história. É que o fulano fez isso comigo, a fulana fez isso comigo, o trabalho fez isso comigo, o capeta ali naquele homem fez isso comigo. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha esposa, minha noiva, meu amigo, meu inimigo, fez todas essas coisas. Eu acho que eles estão mais no controle do que Deus. E ele diz, não, você não está entendendo. Quem tem a última palavra em todas as circunstâncias é o Deus que ordena a sua bênção. Versículo 21 diz, será que vocês não sabem?
Ele senta este homem, porque ele questiona a Deus mais uma vez. Será que vocês não sabem? E nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Olha quantas perguntas no capítulo 40 de Isaías. Sabe por quê? Deus não está tão interessado. Listen please. Às vezes, Deus precisa dar menos informações para a nossa fé. Às vezes, Deus precisa dar menos informações para a nossa fé e nos conscientizar mais de quem Ele é. Oh, I gotta say that again. You gotta tweet that, put on Facebook. Que adianta tanta informação? Informação essa que não leva o homem a se dobrar e se render diante da soberania deste Deus. Deus que é sábio, no capítulo 40, faz múltiplas perguntas para levar o homem a descobrir, fazer ele consciente. Pense um pouquinho no seu raciocínio humano e pense um pouquinho como eu estou levando você a saber quem eu sou. Quem é Deus? Quem é esse Deus? Versículo 22 diz que Ele está no controle de tudo. Marque, Ele se assenta no seu trono. Listen, o que Ele faz? Versículo 22, esse Deus se assenta no seu trono. Deus se assenta acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Marque para você conhecer esse Deus. Ele estende os céus como um forro, amigo. Ele arma como uma tenda para ele habitar. Esse Deus aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. O homem pode ter um pouquinho de sucesso, pastor, eu não preciso do seu Deus, alguém pode até dizer, mas Deus diz assim, versículo 24, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. E Deus diz assim, agora você está entendendo como você é limitado? Eu sou o Deus que se assenta na cúpula da terra. Eu estendo os céus como um forro. Eu armo tudo lá em cima para minha habitação. E eu aniquilo os príncipes. E eu reduzo a nada os juízos da terra que acham que são muita coisa. Como foi? Mais pergunta para mim? Não, agora eu estou fazendo as perguntas, filho. Versículo de 25. Ele diz, com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, seu nome é santo. O seu nome é santo nesta noite. E o santo diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Olha o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Vai curar a sua visão espiritual. Para que o seu problema não venha matar a sua fé nessa noite. Para que você não venha perder a sua esperança. Porque a águia não foi criada para estar lá na terra, não. A águia foi criada para estar nas alturas. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? É aquele que põe,
Ele põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas Ele chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Listen, se estrela tem condição de ouvir a voz do soberano, uma coisa criada obedece à ordem dele. Quem somos nós nesta noite para não correr para a presença do Altíssimo? Eu estou crendo no momento que você der um passo de fé nessa noite e vir para o altar do Senhor. Pode vir como você está, olho furado, penas quebrada, perna quebrada, mal está dentro, doenças de qualquer tipo. O médico está na casa, ele vai te curar nessa noite, vai curar a tua alma, vai curar a tua mente, vai curar a tua visão espiritual, e você vai honrar o Pai todos os dias da sua vida. Se você crê assim, dê uma salva de palmas aqui nessa noite. Estamos concluindo a mensagem. Tem que concluir porque depois quero orar com você. Ele diz: para de reclamar, meu filho, para de tanto queixar, porque a reclamação e a queixa não alimenta a fé de ninguém. Ele diz: para de reclamar, para de se queixar. Quando a águia tem problema, ela não fica lá na altura, perto da pedra. Oh, meu bico está grande demais, minhas unhas estão grandes demais. Vem cá, fulano, que foi? Está vendo minha unha? Está vendo meu bico? Eu não consigo voar. Não. Ela sabe o remédio. A águia sabe o remédio. A águia conhece o remédio. E você que é espiritual conhece aonde está a solução nesta noite. O que tem que acontecer é que nós temos que parar de pôr a mão no problema para resolver e deixar que Ele entre com a provisão. I gotta say that again. I'm coming down. O que nós temos que parar de fazer é tirar a mão do problema, fechar a boca. Vou falar outra vez. Nós temos que tirar a mão do problema, fechar a boca e começar a adorar Ele. Mas adorar Ele de verdade. Porque um dia o meu papai e o seu papai disse assim: eles me adoram com a sua boca, mas o coração está muito distante de mim. E eu estou vendo que hoje à noite, a adoração que vai ser oferecida neste altar não vai sair de boca, não. Vai sair do coração. Vai agradar o coração do amado. Sabe o que vai acontecer? Menos informação e mais adoração. Vou dizer outra vez: menos informação e mais adoração. Salvo que é águia na presença, quando ele tem problema, ele não reclama. Salvo que é águia, quando ele tem problema, sabe o que ele faz? Ele corre para a cruz. Porque na cruz, sabe o que acontece? O velho homem morre. Na cruz, as palavras de maledicência podem ser perdoadas. Na cruz, o soberano lava as nossas vestes. Na cruz, a mente humana é mudada por uma mente espiritual de Cristo. Se na cruz Ele muda a nossa atitude. Alguém falou sobre atitude aqui hoje à noite. Não existe atitude, amigo, de positive thinking.
A atitude que faz a diferença no reino é aquela que é depositada pelo Espírito. Quando o Espírito põe algo dentro da sua alma e você age em obediência, isso é a atitude que faz diferença. Quantas vezes eu e você já tentamos muitas vezes mudar a circunstância. Você compra todos os presentes, você liga para todo mundo, você dá o carro melhor e o problema continua. Tem que terminar. O texto diz assim: por que vocês reclamam, Jacó? Versículo 27, por que você queixa, Israel? O Senhor não se interessa, diz alguém, Ele não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor que nós servimos nesta noite é um Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Terceiro, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até o jovem pode se cansar, porque ser humano, a relva e a sua glória da humanidade pode murchar, mas quem está cheio do Espírito Santo vence todos os desafios. E eu creio nessa noite, o que eu e você precisamos é uma dose dobrada da presença do Espírito dentro de nós. Essa palavra me revela que quando Jesus foi provado e tentado, Ele não enfrentou o seu desafio de qualquer maneira, nem na sua sabedoria. Leia o texto sagrado. Quando Ele foi tentado pelo tentador, Ele não enfrentou na sua força humana. Ele diz que Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Fique em pé rapidamente nesta noite. Me permita, pastor, orar com algumas pessoas. Por favor, e fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é majestoso, Ele é grande aqui nesta noite. Ele é um Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Ele que vai te curar. Nós temos que parar de queixar e adorar mais aqui nesta noite. Você já descobriu que listen, please. Você já descobriu que todas as vezes que você tem um problema que você não consegue resolver e você se cansa de tanto lutar, o que você faz? Você vai para o jejum. Você vai para o jejum. Coisa que deve ter sido feito primeiro. Mas a gente pensa que nós somos mais sábios do que o soberano. E a gente tenta. E a gente fica cansado. Sabe por que muitos de nós queremos parar na nossa jornada de fé? Porque a nossa própria força já não existe. E quanto mais você se dedica, menos força você tem. E eu quero te dizer que nesta noite, aquele que dá a vitória está aqui. Para trazer refrigério à sua alma, no meio